Olá, pessoal! Iniciamos hoje a sequência didática número 6. Vamos falar sobre funções e relações. Tudo bom? Bom, inicialmente vamos ao conceito, o conceito formal de relação e função. O que vem a ser uma relação matemática? A relação vai ser a correspondência que existe entre dois conjuntos, ou seja, cada elemento do primeiro conjunto corresponde pelo menos um elemento do segundo conjunto. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo. Resumindo, relação é a correspondência entre dois conjuntos. E o que vem a ser função? Função é quando cada elemento de um conjunto corresponde a um único elemento no segundo conjunto. Essa relação passa a ser chamada de função. Assim, as funções matemáticas são sempre relações, mas as relações nem sempre são funções. Resumindo, função é o tipo de relação onde a cada elemento do primeiro conjunto está relacionado um único elemento no segundo conjunto. Vamos lá? Continuando com a nossa aula, vamos fazer a representação disso daí por diagramas. Então, tem um conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4. Tem um conjunto B, formado pelos elementos 2, 3, 5. E as seguintes relações. Observe, o 1 está relacionado com o 2. O 1 está relacionado com o 3. O 2 está relacionado com o 3. O 3 está relacionado com o 5. O 4 está relacionado com o 5. Observe que o 1 está no primeiro conjunto e está relacionando com 2. Então, essa relação não é uma função. Por outro lado, vamos ao segundo exemplo. O conjunto A, os mesmos conjuntos anteriores. A, 1, 2, 3, 4 e o B, 2, 3, 5. Porém, a relação que nós temos aqui é um pouquinho diferente. Observe, o 1 vai com o 2 e o 2 também vai no 2. O 3 vai no 5 e o 4 também vai no 5. Cada elemento do primeiro conjunto está relacionado com somente um elemento no segundo conjunto. Então, essa relação é uma função. Ficou claro para vocês? Não esqueça, tem a aula, tem o PDF para vocês poderem estudar um pouquinho mais. Vamos seguir a nossa aula. A definição de função. Qual é a definição de função? Dados dois conjuntos A e B, uma função de A em B é a relação que associa a cada elemento x, vou chamar de x, do primeiro conjunto, chamado de domínio, um único elemento, chamado de y, do conjunto B. O conjunto B é chamado de contradomínio. O que acontece? O conjunto dos elementos do contradomínio que são relacionados pela função f, f é a função. Algum x do domínio é o conjunto imagem, denotado por imagem de f. Vamos representar aqui um exemplo para ficar bem claro isso daí. O conjunto A, 0, 1, 2, 3. O conjunto B, formado por 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui o 0 relacionando com 1, o 1 relacionando com o 2 relacionando com o 3 e o 3 relacionando com o 4. Observe que essa relação é uma função, porque cada elemento do primeiro conjunto está relacionado com um único elemento do segundo conjunto. Ou seja, parte só uma flechinha de cada um. Aqui, o domínio. Quem é o domínio? É o primeiro conjunto. 0, 1, 2, 3. Quem é o contradomínio? É o segundo conjunto. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E quem é a imagem? A imagem é o conjunto formado pelos elementos que estão relacionados. Quem que está relacionado aqui? O 1, o 2, o 3 e o 4. Então, a imagem é o conjunto 1, 2, 3, 4. Ficou claro para vocês? Tranquilo até aí? Vamos seguir em frente. Agora vamos ver mais um exemplo usando dessa representação por diagramas. O conjunto A, menos 1, 0, 1 e 2. O conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui quem relaciona com quem? O menos 1 vai relacionar com 1. O 0 está relacionando com o 0. O 1 está relacionando com 1. O 2 relacionando com o 4.
Então, observe que de cada elemento partiu uma flechinha. É uma função. Qual é o domínio? O domínio sempre é o conjunto de partida, o primeiro conjunto. Então, o domínio é menos 1, 0, 1 e 2. Quem é a imagem? A imagem é só quem está relacionado. O 0, 1 e o 4. O conjunto inteiro é o contradomínio. Então, resumindo, o domínio menos 1, 0, 1 e 2. O contradomínio 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E a imagem 0, 1 e 4. Ficou legal para vocês? Vamos ver agora os tipos de funções que nós encontramos. Nós trabalhamos com 3 tipos de funções: injetora, sobrejetora e bijetora. Vamos definir cada uma delas e fazer um exemplo. Então, o que vem a ser a função injetora? Na função injetora, cada elemento do domínio está associado a um único elemento do contradomínio. Ou seja, elementos diferentes do domínio possuem imagens diferentes. Observe que sempre que podem existir, melhor dizendo, elementos do contradomínio que não são imagens. Vamos fazer aqui 2 exemplos. No primeiro exemplo, o conjunto A, 1, 2, 3, o conjunto B, 2, 3, 4 e 5. De cada elemento partiu apenas uma flecha, e a flecha chegou a elementos diferentes. Então, esse é um exemplo de função injetora. Cada elemento do primeiro conjunto tem imagem diferente do segundo conjunto. Agora, esse segundo exemplo, por que não é função? Não é injetora, ela é uma função, mas não é injetora. Por quê? Porque o 2 e o 3, eles têm a mesma imagem. Pode acontecer isso? É uma função, mas essa função não é injetora. Ficou claro para vocês? Então, função injetora, elementos diferentes, as imagens são diferentes. Quando não for injetora, pode ter elementos com imagens iguais. 2 elementos diferentes possuindo a mesma imagem. Agora vamos ver o que vem a ser a função sobrejetora. Uma função é dita sobrejetora quando todos os elementos do contradomínio serão imagens de pelo menos um elemento do domínio. Ou seja, cada elemento do segundo conjunto vai estar relacionado com um elemento do segundo conjunto. Cada elemento do segundo conjunto, do contradomínio, vai estar relacionado com um elemento do domínio. Ok? Vamos ver 2 exemplos disso daí? Então, aqui, ó. O 2 está relacionado, o 3 está relacionado, o 4 está relacionado. Não importa que ele esteja relacionado com 2. O que importa é que não sobre ninguém no contradomínio. Ou seja, na função sobrejetora, o contradomínio é igual a imagem. Ok? Então, esse é um exemplo de função sobrejetora. Agora, observe nesse segundo caso. O 2 ficou sozinho. Não é imagem de ninguém. Pode isso acontecer? Isso é uma função, mas não é uma função sobrejetora. Ok? Então, esse não é um exemplo de função sobrejetora, porque o elemento 2 do contradomínio não é imagem de ninguém. E para finalizar a nossa aula de hoje, vamos falar da função bijetora. Quando que uma função é bijetora? A função é bijetora quando for ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Ou seja, a cada elemento do domínio possui uma imagem distinta no contradomínio. E o contradomínio vai ser igual à imagem. Então vamos lá. Desse tipo de função, não acontece de 2 números distintos possuir a mesma imagem. E também não pode acontecer de sobrar elemento no contradomínio. Ok? Vamos passar aqui 3 exemplos para vocês. No primeiro exemplo, nós temos um exemplo de uma função que é só injetora. Ela não é sobrejetora porque o 2 está sozinho. Nesse caso, ela é só sobrejetora. Por que ela não é injetora? Porque o 2 e 4, que são diferentes, têm a mesma imagem. Então, ela também não é bijetora. Para ser bijetora, tem que acontecer as duas coisas. Então, essa daqui é injetora porque cada elemento diferente tem uma imagem diferente e não sobrou ninguém no segundo conjunto. Correto?
todos os elementos do controdomínio serão imagens de alguém. Então, nesse caso, quando ela é injetora e sobrejetora, ao mesmo tempo, dizemos que ela é uma função bijetora. E daí, ficou claro para vocês? Essa é a nossa aula de hoje. Beleza? Abraço!